Fala aí, Dev! Tudo bem? Espero que esteja tudo certo contigo. Nesse vídeo, vamos criar a nossa primeira aplicação em Java. Então, bora lá colocar a mão na massa. Nosso primeiro passo vai ser criar uma estrutura de pastas onde vamos salvar os nossos arquivos na sequência do módulo. Então, vou abrir aqui o explorador de arquivos, este computador, disco local C, e vamos criar uma pasta chamada projetos. Dentro da pasta projetos, vamos criar uma nova pasta chamada de curso Java iniciante. E dentro da pasta curso Java iniciante, vamos criar mais uma pasta chamada aula 04. E dentro desta pasta é onde vamos salvar a nossa aplicação. Então vou entrar aqui em aula 4 e neste momento vamos então de fato iniciar o desenvolvimento da nossa aplicação. Vou abrir o bloco de notas. Antes de iniciar a escrita do nosso código, eu quero fazer um combinado com você. Eu vou utilizar umas palavras, alguns termos, ou até mesmo a estrutura como essa aplicação vai ser escrita, talvez pode ser algo ainda desconhecido para você. Mas o que eu peço é que nesse momento você tente replicar esse código e vamos tentar fazer essa primeira aplicação funcionar. A partir disso, nas próximas aulas, a gente vai estudar todos os conceitos que a gente vai utilizar aqui. Em uma pequena aplicação como a de hoje, tem muito conceito da linguagem Java. Então, no momento exato, nós vamos estudar isso. Vamos criar uma classe. Public class Olá Dev. Vou abrir e fechar chaves. Vou pressionar duas vezes o Enter aqui, entre as chaves, ok? Então, desta forma. E nesse espaço, nesta linha em branco, vou pressionar um Tab e vamos criar o nosso método main. Então, dentro da classe, nós temos o nosso método main, que é o método de início da nossa aplicação. Então, vamos lá. Public static void main, abre e fecha parênteses. Aqui vamos escrever string. Vejam que o S é maiúsculo. E aqui eu vou abrir e fechar colchetes. Espaço, args. E vou abrir e fechar chaves novamente. Vou pressionar o Enter e vou pressionar aqui o Tab para deixar essa chave alinhada com o public aqui do meu método. Por que eu estou deixando esse espaço? Isso nós chamamos de indentação. Isso serve para organizar melhor o nosso código. Dessa forma, facilita a nossa leitura. Ou seja, só em colocar o olho aqui, eu sei que eu tenho uma classe e dentro desta classe eu tenho um método. Seguindo, dentro do nosso método main, nós vamos adicionar mais algumas informações. Nesse momento vou chamar de informações. Vamos digitar então aqui system.out.print ln, abre e fecha parênteses e vou colocar um ponto e vírgula no final da linha. Dentro dos parênteses, a gente vai adicionar aqui aspas, então vamos abrir e fechar aspas e vamos escrever a nossa mensagem. Meu primeiro programa em Java. Ok, escrevi a minha mensagem e agora eu preciso salvar esse arquivo. Então vamos lá. Arquivo, salvar. Vamos procurar a pasta aula 04 que acabamos de criar. Disco local C, projetos, curso Java iniciante, aula 04 e vamos salvar. Um detalhe muito importante. O nosso arquivo precisa ser salvo com o nome da nossa classe.
e a nossa classe se chama, então, Olá Dev. Então, dessa forma, Olá Dev, exatamente igual, ponto Java. E vamos salvar. Vamos ver, então, a nossa pastinha. Temos aqui nosso arquivo oladev.java. A próxima etapa é compilarmos esse arquivo .java para gerar, então, o bytecode. Precisamos, então, abrir o terminal exatamente nesta pasta. Para isso, a forma mais simples é a gente clicar aqui onde vemos o caminho que estamos. Vamos lá na frente do C dois pontos, no começo da linha, e vamos digitar cmd, espaço, e vou dar um Enter. Vejam que abriu o terminal exatamente na pasta que eu preciso. C dois pontos, projeto, curso Java Iniciante, aula 04. Agora, então, vamos compilar a nossa aplicação. Para isso, vamos utilizar o Java C, espaço, oladev.java e vamos dar um Enter. Vejam que então aqui ele retornou o meu terminal, está esperando que eu digite mais alguma coisa. E se olharmos na nossa pasta, agora eu tenho um arquivo oladev.class e um arquivo oladev.java. Beleza, geramos nosso bytecode. Quero então executar a minha aplicação Java, espaço, oladev. E vou dar um Enter. E vejam a mensagem. Meu primeiro programa em Java. Agora vamos avançar um pouquinho. Vamos adicionar um argumento para a nossa aplicação. Ou seja, além de executar a minha aplicação, eu quero passar alguma informação para dentro do meu projeto. Para isso, então vamos voltar aqui onde temos a nossa classe. E agora, aproveitando e explicando um pouco mais sobre essa sopa de letrinhas que temos aqui, eu vou falar um pouquinho sobre esse termo string, abre e fecha colchetes, args. Esse string, args, está se referindo a um array, a uma lista de argumentos que eu posso enviar para a minha aplicação quando ela é iniciada. Neste momento, nós vamos mandar uma informação que é o nosso nome. Eu vou até apagar o nosso texto e vou colocar então assim, ó, me chamo, espaço, e eu vou aonde fecha as aspas, vou dar um espaço, um sinal de mais e um espaço, e vou digitar aqui args, abre e fecha colchetes, e vamos colocar um zero. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou escrevendo um texto e depois do texto eu estou pegando a informação da minha lista chamada args, eu estou pegando a primeira informação da minha lista, ok? Então, vamos salvar novamente o meu arquivo, salvar, e vamos voltar para o terminal. Agora, com o nosso arquivo oladev.java salvo novamente, nós não necessariamente precisamos gerar o bytecode como eu fiz anteriormente. Como nós temos o JDK instalado em nossa máquina, nós podemos executar o arquivo diretamente. Se eu digitar Java espaço oladev.java, e claro, agora eu preciso passar um argumento chamado Giovanni, se eu der um Enter, automaticamente a minha aplicação vai executar sem ter gerado o bytecode, né, o arquivo .class, e vejam então que ele juntou aqui a minha mensagem com o argumento que a gente digitou, que no caso o argumento foi o meu nome. Temos então a nossa aplicação funcionando. Vamos executar aqui novamente. Então, ao invés de Giovanni, vamos colocar aqui qualquer outro nome. Vejam que eu vou utilizar agora o G2Dev e vejam que funcionou da mesma forma. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre essa sopa de letrinha que acabamos de digitar.
Temos aqui, então, o exemplo da nossa classe e do nosso método, como criamos anteriormente. Então, ressaltando que em Java, uma aplicação Java sempre vai ter pelo menos uma classe. Okay? Esse system também é uma classe, é uma biblioteca interna do Java, e mais para frente vamos falar dela. E lembrando, então, temos também o nosso public static void main. Esse método, então, é o ponto de entrada do Java para a gente conseguir executar as nossas aplicações. Então, lembrando também da indentação, que é esse espaço que utilizamos. No Java, um outro ponto muito importante é a nomenclatura. E no Java nós utilizamos um padrão chamado de camel case. Então, vamos pensar no exemplo da nossa classe que criamos agora há pouco. Criamos uma classe chamada OláDev. Essa classe, lembram que as iniciais Olá e Dev estavam em letras maiúsculas? Então, isso é o padrão que seguimos para a criação de classes no Java. Temos aqui minha classe, o M e o C maiúsculo, assim como no OláDev nós tínhamos a letra O e a letra D em maiúsculo. Temos aqui os outros exemplos de atributo, variável, método, pacotes e constantes. No decorrer das aulas, quando a gente for estudar cada um desses conceitos, nós vamos falar novamente sobre a nomenclatura. Mas neste momento, então, fica aqui uma colinha. E por último, temos aqui o nosso argumento. Então, exatamente como nós fizemos, né, temos aqui uma mensagem e estamos esperando o nosso argumento na posição 0. Lembrando que esse string abre e fecha colchetes representa um array, representa uma lista, e essa lista se chama args. E aqui na linha de baixo, então, estamos pegando o primeiro item dessa lista. Por mais que alguns desses termos sejam abstratos, até mesmo vocês não entenderam muito ainda, o objetivo dessa aula é a gente conseguir criar o nosso primeiro programinha, conseguir ver a mensagem lá no terminal. Todos esses nomes, todos esses termos, essa sopa de letrinhas, a gente vai ver isso com calma. Essa foi a criação da nossa primeira aplicação em Java. Espero que tenham conseguido replicar esse código, espero que tenha funcionado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. E bons estudos. Valeu, até a próxima!